Olá pessoal, mais uma aula de matemática simples. Hoje nós vamos relembrar os algarismos romanos. Vamos, porque não importa a graduação, se você seja quarto primário, ensino fundamental, médio, os algarismos romanos são importantes em nossa vida. É essencial até para a gente trabalhar, para saber as horas no relógio, para na hora de saber as horas no relógio, também saber quando for Dom Pedro I, Dom Pedro II, estou dando um exemplo, né, de como você identificar quando for colocar um T superior em alguém, né, quando for João VI, João XI, João XX. Então, o objetivo dos algarismos romanos é vocês saberem, né, identificar quando tiver numa história de um livro de história, algumas coisas de matemática. E nós vamos hoje trabalhar a parte de horas, como identificar. Há uma diferença das horas em trabalhar em algarismo romano com as horas comuns. Como vocês sabem que daqui a pouco eu vou ilustrar o relógio aqui, eu fiz um desenho, um relógio normal, então de meio-dia para meio-dia e 5 minutos, e aí vai, os minutos é de 5 minutos. De uma hora para outra é uma hora. Mas os minutos é de 5 minutos, como vocês sabem. Um exemplo que eu vou dar. Se for 12, é 12:05, 12:10, 12:15. Sempre os minutos de 5 minutos num relógio. Então vamos lá relembrar os algarismos romanos. O I, ele significa o 1. 3 vezes é 3. O V, 5. 3 vezes ele vai ser 500. E o L, 50, e 3 vezes é 5.000. Agora eu vou deixar vocês fazerem o restante na mente, na continha. O C, o 100. Vamos lá? 100, 3 vezes vai ficar o valor de quanto? E o M significa 1.000, 3 vezes ele vai ser quanto? Então vamos lá dizer a dica de como saber as horas no relógio com algarismos romanos. Aqui tem uma regra e é essencial que decore essa regra. Das 12 horas representadas, as 4 primeiras horas utiliza o algarismo I. Aí o I, né? Um I significa 1, 2, 2 e 2, 3 e 3. E no relógio, o 4 não é IV. No relógio, ele é representado 4I. O segundo terço, a outra regra do trabalhar com horas no relógio, com algarismo romano. O segundo terço de horas é composto pelas 4 horas, que é o algarismo V, que significa 5. Então, V, VI, V2I e V3, né? 3I no caso, V3I. E para encerrar, a regra de trabalhar com algarismo romano no relógio, as 4 últimas horas são representadas pelo algarismo X. Então, representar lá no relógio. E X, 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 1, né, que é o I, XI, X, 2I. Entenderam? Caso alguém não entendeu, repita o vídeo para entender, porque é importante saber essa regra para trabalhar com algarismo romano no relógio. Então, eu descrevi aqui um relógio, veja que está ao contrário, aqui o 12. Então, do 12, aqui sempre os minutinhos é de 5 e 5 minutos. 5 minutos. Então, para trabalhar com algarismo romano, tem que lembrar a regra. A regra para saber como ver que em números é fácil, né? Em números é fácil o relógio. Mas em algarismo romano, vocês têm que decorar a regra. Mas tem sempre, mesmo em algarismo romano, detalhe, sempre vai ser em 5 minutos, né? Se o algarismo romano, o relógio, tem essa regra, mas lembre que os minutos é de 5 minutos. Mas tem que decorar os algarismos romanos para saber lidar com as horas no relógio, para saber quando for
como eu disse, em relação a dar mérito a alguém, autoridade, como eu citei, Dom Pedro II, Dom Pedro III, João VI, João XI, um exemplo que eu vou dar, João XV, né? Então é importante saber os algarismos romanos. Então preste atenção à minha aula, esse vídeo, para vocês saberem a hora. Caso alguém tenha dificuldade, lembre-se, 1 hora é sempre 1 hora de diferença para outra. E sempre é contada de 5 minutos no relógio, porque alguém pode decorar. Como dizia meu avô, ele sabia quando era 5 da manhã que o sol estava nascendo